Olá a todos, estamos aqui de volta para mais uma live, né? Vamos aguardar o nosso convidado de hoje. Hoje pretendemos que seja uma ótima live com o nosso Dr. Arthur Guerra. Vamos aguardar ele entrar, mas é muito importante aí porque é uma live sobre os efeitos da quarentena. Cada um de nós já está sentindo os efeitos da quarentena no corpo, na mente, em vários outros lugares. Não é fácil. Vamos ver se o Dr. Arthur Guerra ainda falta um minutinho. Vou falar das próximas lives aqui, enquanto a gente aguarda o Dr. Arthur Guerra. Amanhã, às 17 horas, temos uma estreia de um ciclo de encontros sobre a consulta pública do PL de Negócios de Impacto Social. Amanhã, sexta, 17 horas, essa live que vai ser com várias mulheres empreendedoras, a Patrícia Vilela Marina, presidente da ONG Humanitas 360, a Adriana Barbosa, do Instituto Feira Preta, e a Karine Vieira, fundadora e CEO do Instituto Responsa. Vai ser bem legal, 3 mulheres super empreendedoras, amanhã às 17 horas. Segunda, vamos ter um outro webinário sobre tecnologia e inovação no setor público, né, e o futuro pós-Covid-19, se vamos ter futuro, né, com a Júlia Albino, que trabalhou com a gente lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia, da Agenda Pública, para falar sobre inovação social em tempos de pandemia. Também deve ser uma live bem legal. E na quarta da semana que vem, às 19 horas, com o André Roncaglia, economista, para falar da economia na pós-pandemia. Né? Vai sobrar pedra sobre pedra ou não vai sobrar pedra sobre pedra depois dessa loucura que nós estamos vivendo? Vamos ver se o Dr. Arthur Guerra tá entrando ou se ainda não. Vamos ver. Por enquanto ainda não. Será que ele está a postos? Já são quase 7 horas. Enquanto isso, nós estávamos hoje em reunião também da bancada do PSDB discutindo sobre o planejamento do depois da pandemia, como fazer para recuperar a economia, que vai ser um trabalho de médio e longo prazo que não é simples, e hoje a gente estava num debate grande sobre que medidas vamos precisar tomar para depois de toda essa situação que a gente está vivendo. Já insisto, quem quiser depois ter acesso às nossas conversas, muita gente diz, mas eu não vi a live, né? A live ao vivo, né? Live ao vivo. Como é que eu faço para vê-la? E aí o pessoal já me instruiu aqui, danielanenberg.com.br, vocês pedem e a gente manda para vocês aí as informações para ver a live completa. E também, ou no nosso WhatsApp, que é 984055460. Ainda não. Vamos ver aqui, visualizar. Ele estava no atendimento. Espera um minutinho, que ainda não ele está no atendimento, deve estar saindo do atendimento. Enquanto isso, a gente vai falando sobre coisas também importantes aqui, né? O Dr. Arthur ainda não entrou, estamos aguardando o Dr. Arthur, deve estar entrando. Sim, já apareceu. Espera um minutinho, um segundo aqui. Não, a doutora Arthur não está aqui ainda. Não, ainda não temos pedindo para entrar, mas mais cedo ou mais tarde ele entra. Também falar um pouquinho sobre as ações, né, que a Prefeitura está fazendo da pandemia. A gente sabe aí que o Hospital de Campanha de Heliópolis, com 200 leitos, foi inaugurado aí nos últimos dias, com alguns leitos, inclusive, de UTI, o que é muito importante, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Também conseguimos aí nos últimos dias doações, queria agradecer ao Clube Paulistano, que tem ajudado bastante aí com cestas básicas, né? Para muita gente que está precisando. Vamos ver aqui novamente se solicitações.
ainda não está aqui, o doutor Arthur Guerra. Mas daqui a pouquinho ele entra. Também dizer que a gente tem feito aí um trabalho grande, né, para ajudar aquelas pessoas que mais precisam, que estão com dificuldades de sobrevivência, seja com cesta básica, seja com kits de limpeza, muita gente precisando de ajuda. Queria dizer também, para quem puder, nós temos aí um convite para consulta pública do projeto de lei de fomento a negócios de impacto social. O link para consulta fica disponível até o dia 29 de maio, está no nosso site, que é danielanenberg.com.br, e também nas nossas redes sociais. O doutor Arthur, vamos ver, ainda não veio, mas deve estar quase lá. Ontem tivemos uma live muito legal com o Ricardo Senes sobre economia e política. Discutimos aí vários temas importantes e já para a semana que vem, como eu disse, temos uma sobre economia na quarta-feira e na quinta-feira acabou de ser confirmado o Dr. Zimmermann também para falar sobre saúde, né? A gente vai ter uma live muito legal na quinta da semana que vem com o Dr. Zimmermann do hospital, que ele trabalha em vários hospitais, tem estado até na Globo para dar depoimentos. Dr. Arthur Guerra, vamos ver aqui, acabei de ver que o Dr. Arthur entrou, mas ele precisa solicitar a transmissão, né? Solicitar que ele possa, ele ainda não solicitou. Dr. Arthur tem que clicar na minha foto e fazer a solicitação, o pedido para entrar para que a gente possa conversar. O Sandro Kushner está me lembrando que é o Dr. Sérgio Zimmermann, será na quinta-feira da semana que vem. Na semana que vem vai ser um pouco diferente, estou até lembrando aqui, o André Roncaglia vai ser na quarta às 18h30 e na quinta-feira nós temos o Dr. Sérgio Zimmermann, que será às 20 horas, é um pouquinho mais tarde, né? Não é no mesmo horário, né? Na semana que vem. Então, é importante que vocês lembrem disso. Anexa ele aí, ele vai aparecer. Ainda não. Doutor Arthur, vamos lá. Doutor Arthur Guerra, aguardando entrar na nossa live. Doutor Arthur. Ô, Daniel. Ô, como está? Tudo bem? Tudo ótimo. Um grande prazer vê-lo aqui. Olha, peço desculpas pelo meu atraso aqui. Outros compromissos. A Fernanda ficou no meu pé, mas consegui estar aqui. Prazer falar com você. Não, é um grande prazer. Eu aqui já fui adiantando, falando das próximas lives, das lives de ontem. A gente teve uma legal com o Ricardo Senes. A gente vai ter uma quinta que vem com o Dr. Sérgio Zimmermann também. Enfim, está sendo bem legal. A gente está aprendendo também, né, Arthur? A gente está aprendendo a lidar com essa nova tecnologia e lidar com uma situação nova que a gente não conhecia, todos nós, né? Então, a gente vai aprendendo, né? A cada momento. Olha, eu acho que é uma oportunidade para todos nós, Daniel, para conviver com essa nova situação, com esse novo cenário. Eu também não tinha uma intimidade nessas redes sociais, a gente acaba tendo que fazer isso, acaba tendo que se administrar em termos do confinamento, da falta de exercícios, enfim, mas acho que é uma oportunidade e eu sou bem otimista. Eu acho que daqui nós vamos para uma situação melhor ainda. Acho que vai ser uma coisa bacana daqui para frente, acho que vai ser uma coisa boa. Que legal, que legal. Bom, eu queria só fazer uma primeira apresentação. Aliás, estava conversando com o meu psicólogo, eu faço análise há muitos anos, né? Pelo menos há uns 30, 40 anos. E eu falei para ele uma coisa legal, que a gente tem que aprender nesse novo momento um pouco de tudo. Então, produção da live a gente precisa aprender,
fazer toda a ferramenta tecnológica, ver se a luz está boa, ver isso, se o cachorro não late no meio da live, e assim por diante, se a criança, o filho não abre a porta, enfim, mas a gente vai aprendendo e eu acho que isso é muito legal do ser humano, a gente aprende a cada momento, né? Mas queria apresentar o Dr. Arthur, que é psiquiatra, é graduado pela Faculdade de Medicina do ABC, onde é professor titular de Psicologia Médica e Psiquiatria, fez o pós-doutorado na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, é professor associado do Departamento de Psiquiatria da FMU e coordenador do GREA, né, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP. Atua como presidente executivo do CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, e é coordenador do programa Redenção da Prefeitura de São Paulo, além de colunista da revista Forbes. Enfim, muitas atividades ao mesmo tempo. Muito obrigado por ter aceito o convite, doutor Arthur. Uma ótima boa noite para o senhor. Boa noite, Daniel. É um prazer falar com você nessa nova situação. Nós nos cruzamos algumas vezes no prédio da prefeitura, em reuniões com o antigo prefeito, com o atual prefeito, né? Sim. Sempre admirei muito o seu trabalho e tem um ponto que eu nunca pude falar com você, mas só nessa introdução, para a gente poder já fazer alguma conexão, Daniel. Uhum. Se eu não estou enganado, você é uma pessoa que gosta de pedalar? Tem alguma coisa? Eu gosto. Com as bicicletas, não é? Eu gosto, mas não, quem pedala mais é o Sérgio Aveleda, que era o nosso secretário de mobilidade. Esse sim vai para todo lugar com as bicicletas. Eu pedalo, gosto de pedalar, estou sentindo falta de não poder pedalar, mas eu não sou um atleta como ele, não, né? Não, o Sérgio é violento, né? O Sérgio era muito bom, né? Já tem aqui uma pergunta para você, doutor Arthur, né? Pois não. Eu li alguns dos seus artigos, né, nos últimos dias, até preparar para a gente conversar um pouquinho, e você fala um pouco que o isolamento social provoca ou agrava vários distúrbios, como insônia, alcoolismo e até uma dependência eletrônica excessiva. Eu estou vendo até pelos meus filhos de 14 e 11 anos, estão jogando muito mais games e outras coisas. É muito difícil, né, para o ser humano ficar confinado? Qual a sua avaliação sobre isso? Pergunta muito boa. Daniel, o ser humano sempre passou por situações de algum tipo de confinamento, mas sempre alguma coisa externa. Então, ou o indivíduo estava preso, ou ele estava num convento, ou ficou internado no hospital psiquiátrico, numa clínica psiquiátrica, ou foi fazer uma viagem para a Lua, ficou confinado numa nave, num avião. Então, existe na história da humanidade situações de confinamento, mas igual a essa que nós estamos vivendo, nós nunca vimos. Por quê? O confinamento, ele é geral, é para todo mundo. Não tem ninguém sem consciência que possa falar, não, eu não preciso do confinamento, eu sou, como eu ouvi alguém falar, eu sou corpo fechado. Como assim? Corpo fechado eu posso andar sem cinto de segurança, porque eu dirijo muito bem o carro, eu posso pedalar sem o capacete, andar de moto sem o capacete, porque eu dirijo muito bem também. Eu posso ter relações sexuais sem camisinha, porque, afinal de contas, eu sei com quem eu vou transar, e eu conheço aquela pessoa, não vai passar doença, nem eu vou passar doença. Então, essa ideia, na verdade, onipotente e primária, né, ela também existe. Mas, nesse momento agora, todo mundo sabe que aconteceram algumas situações. Número 1, nós fomos pegos de surpresa absoluta. Tá bom, começou na China, depois foi para a Itália, aí Espanha, Estados Unidos, mas não deu tempo para nós nos adaptarmos em relação a isso. 2, tudo que era feito antes lá fora, eu ia então para a prefeitura, ia para os hospitais, para o consultório, tudo é feito agora de forma remota. Isso sem treinamento algum.
Então, nós ficamos, de repente, numa situação nova, algumas pessoas com quadros de ansiedade, de depressão, de pânico, pânico de contrair a doença, de insônia, de uso de álcool excessivo, sem ser uma dependência de álcool, ainda mais uso de álcool excessivo, dentro de um contexto novo. E fazer o que para fazer isso? Fazer o que para se livrar disso? Então, esse é um desafio grande que todos nós temos. Uma pergunta também, né? Muita gente fica reclamando da rotina, né? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para o trabalho, etc. Mas quando a gente fica sem essa rotina, né? A gente parece um pouco perdido, né? E eu posso lhe dizer que não só isso, a minha sensação que passa um pouco é que a gente tem que se adaptar a uma nova rotina e que nem sempre é uma rotina que fica rotina mesmo. Então, eu vejo as crianças estudando de manhã e eu estou lá fazendo algumas coisas. À tarde é outra coisa, então muda bastante. E o grande desafio também é todo mundo na mesma casa, né? Tendo que se esbarrar aqui e ali. Outro dia levei uma bronca da minha filha de 11 anos. Pai, não abre a porta quando eu estou falando com a professora, eu estou tirando uma dúvida. Então, a gente estava lá, a gente fez um combinado que a gente vai colocar na porta assim, não entre de jeito nenhum. Aí o outro cartaz, entre com cuidado. E o terceiro entre, mas não faça barulho. E assim por diante, porque você começa a ter outros códigos de convivência também. O que você acha disso, Arthur? Olha, Daniel, eu acho uma oportunidade única para a gente poder se desenvolver e para a gente poder entender melhor como são essas relações entre as pessoas, as relações dentro da mesma família. Nós estávamos, eu acho, numa situação como se nós tivéssemos ligado o motor no automático, sabe? Quer dizer, que nem estava preocupado muito com isso, com aquilo. Daniel, eu saía de casa, muitas vezes, às 5h30, 5:45. Voltava às 8 horas da noite, 8h30 às vezes. Passava o dia todo trabalhando fora, estressado, comendo de uma forma muito, muito pouco salutar algumas vezes. Eu cheguei a ficar várias e várias vezes 1h15, 1h30 no trânsito para chegar até o meu consultório, estressado, preocupado, envergonhado com o paciente que já estava me aguardando lá. O paciente também se atrasava. E se tivesse chuva, então, era um caos aqui na cidade de São Paulo. Nós temos a oportunidade de desenvolver novos códigos, mas, sobretudo, Daniel, de desenvolver novos valores. Não estou falando de valor financeiro, estou falando de valor moral, sabe? Quer dizer, o que é importante para mim? O que eu quero? Para onde que nós vamos? Né? Como é que eu posso ter uma qualidade de vida melhor? Como é que eu posso dormir melhor? Como é que eu posso desenvolver as minhas habilidades? Estudar. Eu tenho 66 anos. Puxa, eu estou estudando coisas novas que eu nunca tinha estudado. Achei que nunca mais fosse estudar na minha vida. Tenho que estudar. Tenho que pesquisar coisas novas. Então, que graças, que oportunidade, que chance que nós temos de ir para uma situação melhor. É agora o momento que nós temos para pactuar e para desenvolver novos códigos de relacionamento que eu acho, Daniel, vão ficar por muito e muito tempo, viu? A pandemia vai acabar. Nós vamos ter uma vacina daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter uma vacina para isso, mas nós não vamos mais viver daquela forma, eu acho, que tudo no automático como nós fazíamos antes. Não vale a pena. Muito bom, muito bom. Aliás, muita gente entrando, queria mandar um abraço para o Floriano Pêsaro, grande amigo, irmão, ex-deputado federal. Muita gente, e esse tema é um tema muito rico, doutor Arthur. Já tem aí várias perguntas chegando. A Lindinal, por exemplo, perguntando se a gente ficar em casa seria a prisão sem muros que a gente tem hoje, né? E querendo saber sobre isso. E eu já faço uma pergunta aqui também em relação à insônia, que você tem alertado que é um ciclo perigoso, porque a ansiedade altera o sono, mas a falta de sono também provoca mais ansiedade. E entramos num círculo vicioso. O que podemos fazer para amenizar esse problema? Olha, em primeiro lugar, nós precisamos saber que não somos nós só
que estamos com problemas de sono nesse momento. Uhum. Problema de sono talvez seja o mais comum de toda a área da saúde mental, né? E nós temos 3 tipos de insônia. Existe a insônia inicial quando a pessoa vai para a cama e fica fritando. Vai para um lado, volta para o outro, e não consegue pegar no sono, e fica desesperado, e pensa em tomar algum remédio. Não. Existe o sono picotado. A pessoa ela dorme e acorda depois de 2 horas, tem um sono REM, ela acorda de 2 em 2 horas, ela acorda, desperta, e volta, dorme e acaba acordando cansada no dia seguinte. Existe a insônia terminal. Se a pessoa está acostumada a dormir até às 7 horas, de repente, às 4 da manhã, ela acorda com 2 olhos estatelados, como se fossem 2 ovos fritos, assim, a mil, pensamento a mil. Ela está ansiosa, está preocupada com um amigo que está no hospital, com o Covid, está preocupada se vai perder o emprego ou não, está preocupada porque não dorme, devia dormir, que vai render menos no dia seguinte. Então, essa insônia, ela faz parte, tanto a inicial, a do meio, como a terminal, ela faz parte do momento que nós vivemos hoje. O que a gente pode fazer para evitar isso? Tem algumas dicas, digamos assim, né? A primeira delas, deixa eu arrumar aqui, tá um pouquinho. A primeira delas, existe um quadro chamado, uma situação chamada higiene do sono. O que é isso? Você vai se preparar para dormir. Então, você sabe que você vai dormir. Então, por favor, né, não use nada que seja estimulante. Por favor, não vá usar alguma coisa que tenha cafeína. O que tem cafeína, Daniel? Bom, café, lógico. Chá tem cafeína. Né? Refrigerante tem cafeína. Chocolate tem cafeína. São substâncias que vão deixar você mais alerta. Você vai ficar mais ligado. O sono vai ter uma qualidade ruim. Você vai dormir, você quer ter um sono bom? Não vai ficar vendo filmes, né, ou lendo coisas pesadas, né, que você vai ficar pensando naquilo o tempo todo. Jogando games também, porque meu filho diz que não impacta nada ele jogar games antes de dormir violentos. Tem para tudo, Daniel. Tem gente que toma café expresso duplo antes de dormir e dorme bem. Tem gente que bebe álcool. O álcool, em vez de ser um relaxante, deixa a pessoa mais agitada, ela fica mais ansiosa, ela vai dormir mal. Tem gente que consegue ver filme de terror, acaba o filme e dorme. Bem, mas, em geral, quem tem o problema da falta de sono acaba sendo vulnerável para essas situações. Ou, pior ainda, né? Para 2 outras. A primeira, a pessoa fica ligada nessas notícias que nós temos, são só notícias negativas, né? Ninguém fala, olha, teve uma reunião boa entre o presidente e governadores e parece que não teve briga, talvez tenha uma coisa bacana aí, pode ser que a gente dê as mãos. Isso acaba não sendo uma notícia boa. Notícia é a palavra errada, a mentira, enfim, aquelas coisas todas, né? A onipotência, isso tudo acaba sendo a notícia mais comum. Então, cuidado com essas notícias que aparecem de forma sequencial e cuidado especialmente, Daniel, com o problema de sono, com tal de telefone celular. Quase todo mundo tem. A pessoa fica ligada no celular lá, vai dormir e fica ouvindo as fake news. Fake news, e manda a fake news para lá, acorda 2 horas depois, pega o telefone e fica outra vez olhando. Dorme mais 2 horas, acorda, pega o celular outra vez. Então, a pessoa fica com uma dependência do celular grave, o que acaba atrapalhando muito o sono nesse momento de vida que nós estamos passando. Tá certo. Bom, tem já um monte de pergunta aqui, eu vou fazendo na medida que vão chegando e estou tentando juntar aqui as perguntas. O Zé Carlos está perguntando, meus pais estão estressados, os idosos sofrem mais? A Elô pergunta, como acalmar pais sozinhos, idosos e preocupados? Né? E o Júnior
perguntando qual o seu conselho para os casais que estão brigando mais na quarentena, né? Idosos e casais, todo mundo estressado, doutor Arthur. Cada pergunta bacana, hein, Daniel? Pois é. Olha, os idosos são um grupo de preocupação em termos de saúde mental, né? Por alguns motivos, né? O primeiro motivo é que os idosos são mais vulneráveis para contraírem o coronavírus. Esse vírus, ele é maldoso. Ele gosta especialmente de idoso com algum problema pulmonar, algum problema respiratório, né? Então, o idoso, ele fica, com razão, ele fica preocupado em relação a isso. Muitas vezes, o idoso já tem, às vezes, um quadro de depressão, se está chegando no fim da vida, lamenta não ter feito algumas coisas, lamenta ter feito outras, não vê uma perspectiva muito grande para os próximos anos. Então, o idoso já é um pouco mais frágil em relação a isso. Nesse momento, onde as notícias são mais negativas ainda, e onde o medo da morte aparece de forma constante, o idoso fica mais preocupado. Mas o que mais acontece com o idoso? Eu tenho visto também de forma constante aí, Daniel. O idoso, às vezes, e os idosos que estão me ouvindo, por favor, me perdoem, porque aqui a ideia não é fazer diagnóstico pelo Instagram, não se faz isso. Mas o idoso, Daniel, às vezes ele é teimoso. Nossa Senhora! E quer fazer a coisa do jeito dele. É verdade. E quer fazer... nesses anos, eu sou médico há 41 anos, então já dei muita entrevista. Eu aprendi que a gente não deve trazer modelos muito próximos como exemplo, porque esses modelos acabam sendo identificados e as pessoas, algumas vezes, não gostam. Mas uma pessoa muito querida, talvez a mulher mais amada da minha vida, depois da minha esposa, vocês podem imaginar quem é, né? A pessoa que... Sua mãe. Minha mãe, né? Fez 90 anos, dia 26 de abril. Ela se comportou bem, mas o medo dos filhos e dos netos é que ela falasse como outros idosos de 90 anos, olha, até aqui eu vim, daqui para frente vai ser do meu jeito. Eu vou sair, eu não vou usar máscara, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal. Não aconteceu isso, graças a Deus. Mas o medo de todos era constante. Por quê? Porque o idoso muitas vezes tem essa postura de falar, olha, eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim. Ninguém manda em mim. Mas o senhor não pode sair na rua. Se o senhor sair na rua, o senhor tem uma chance de contrair o vírus. Minha vida já foi... Já fiz tudo o que eu devia. Se tiver que contrair o vírus, que eu contraia, paciência, não sei. Então, essa postura, às vezes, um pouco nihilista, um pouco negativa, um pouco sem otimismo, sem muita esperança, faz parte de muitos idosos. Nós precisamos ter paciência e cuidar deles com todo o respeito e com toda a disciplina possível. Legal, muito bom. Uma pergunta aqui sobre alcoolismo, doutor Arthur, que é um tema que parece estar ficando muito preocupante para a própria Organização Mundial da Saúde, que passou a recomendar, inclusive, a limitação da venda de álcool nessa pandemia. Por que as pessoas recorrem tanto ao álcool nessa situação e como enfrentar essa dependência nesse momento? Olha, pergunta muito boa também, né? Porque o que nós temos ainda são dados, digamos, dados domésticos, dados preliminares, não dados científicos. Então, são impressões um pouco, digamos, empíricas, um pouco do que nós estamos vendo. Então, eu falo com certo desconforto, porque o médico ele costuma se pautar pelo aquilo que nós chamamos de boas práticas da medicina, pelos dados científicos. Porque senão entra eu acho que esse remédio aqui é bom para a Covid-19. Mas eu acho que não é bom. Mas vamos comparar, vamos fazer um estudo sério. Não, mas eu... Enfim, aí entra muito... Eu acho, eu penso, na minha experiência, isso acaba acontecendo pouco. Com essa ressalva, e sem dados ainda
consolidados do ponto de vista científico, o que nós, agentes da saúde mental, médicos e psicólogos, temos visto é que existe, sim, um aumento do consumo de bebidas alcoólicas por alguns grupos, não é para todo mundo, nesse período. Aumento como? Daniel, quem bebia só no final de semana acaba bebendo, às vezes, todos os dias. Por quê? Porque os dias são muito semelhantes aos fins de semana. Né? Hoje é uma quinta-feira, mas tá bom, nós estamos num feriado plastificado, num feriado artificial, sim, mas não é de hoje só. Nesses 2 meses de quarentena aqui, muitos dias se assemelham aos fins de semana. Então, a pessoa ela não usa terno, gravata, ela fica em casa com uma roupa mais solta, o horário é diferente, a relação com os familiares também é diferente, então ela acaba também usando o álcool de forma diferente. Aquele que bebia só no final de semana começa a beber todos os dias. Aquele, Daniel, que já bebia, aquele ou aquela pessoa que já bebia todos os dias, à noite, começa a beber também durante o horário de almoço. Bom, isso é alcoolismo? Não, isso não é alcoolismo. Mas espera aí, vamos com calma. Vamos com calma só para não dar uma interpretação diferente. Ou, mais comum que também tem, antigamente a gente podia ir na casa de um amigo, eu encontrava o amigo no bar, num restaurante, e ia trocar experiências, ia trocar ideias. Agora nós temos o que nós chamamos de happy hours virtuais. Cada um na sua casa, às 6 da tarde, ou agora às 7 horas, né? Cada um com seu drink, cada um bebendo, conversando sobre o dia, numa plataforma que cabe várias pessoas, né? Trocando experiências, tentando manter uma certa sociabilidade. Uhum. Então, nós não somos contra o uso de álcool. Claro, somos contra o uso de álcool por menor de idade, não pode beber, mulher grávida não pode beber, álcool de direção não pode, quando a pessoa já tem uma doença física, orgânica, não pode, porque o álcool vai fazer mal, quando está tomando antibióticos, está tomando remédios psiquiátricos, não pode, tal. Não é disso que eu estou falando. Estou falando para essas pessoas que não têm essas limitações, muitas conseguem ter o uso moderado, o uso ocasional, o uso eventual de álcool. Isso não é um problema. O problema é quando esse uso começa a ficar exagerado, aumenta tanto a quantidade quanto a frequência e, algumas vezes, traz consequências negativas, do tipo, a pessoa bebe, Daniel, e fica um pouco mais... No começo fica um pouco mais engraçadinha, um pouco mais simpática, mas depois fica um pouco mais agressiva. Uma agressividade verbal, umas alfinetadas, uns cutucões, assim, né? Ou bebe mais, e aí pode ter um quadro chatíssimo, todo médico não gosta de acompanhar, que é a violência. Ou a violência verbal, às vezes, muitas vezes com as crianças, os pais gritam, falam alto, xingam, ou entre os próprios pais, ou até, inclusive, mais preocupante ainda, a violência física. O marido batendo na mulher. Eu também já vi a mulher batendo no marido. Não importa. É violência e a violência é sempre inaceitável, intolerável numa situação dessa. Isso tudo provocado pelo álcool. Sem o álcool, a pessoa consegue ter uma vida normal, entre aspas, consegue viver bem. Mas com álcool, algumas poucas pessoas fazem um estrago, que é uma chateação grande em cima disso tudo. Muito bom. E em relação às outras drogas, qual tem sido o efeito, né, do isolamento no seu consumo? Também houve aí um aumento de dependentes químicos pela sua avaliação, doutor? Houve uma certa mudança, que é o seguinte, né? Nós temos as drogas legais, especialmente álcool e tabaco, e nós temos as drogas ilegais, né? Como maconha, cocaína, né? As anfetaminas, muitas vezes. E essas drogas ilegais, elas precisam da figura
do traficante. Então, é o traficante que vai ter que desenvolver novos métodos de delivery para que a droga chegue no seu consumidor final. Aquele que é dependente mesmo, ele consegue manter e fazer os desvios para poder usar a droga até ele continuar preso. Como assim continuar preso? Ele continua preso, porque a pessoa que tem a dependência, ela não tem a liberdade. Não é que ela pode falar, hoje eu vou usar droga. Amanhã eu não vou usar droga. Amanhã eu quero ficar um dia sem. Ela não consegue, ela é dependente, ela está presa, ainda que na cabeça dele, na cabeça dela, ela tem essa sensação de liberdade. Mas o que nós temos agora também, em termos de coronavírus? Bem interessante. Nós temos a oferta de drogas que são drogas sintéticas, são drogas que produzem um efeito de uma excitação bioquímica dentro da pessoa, faz ela ter visões ou sentimentos diferentes, faz ela ter uma percepção especialmente sensorial ou visual, ou até gustativa, olfativa diferente. São drogas que no passado, antes da pandemia, estavam associadas às raves. São essas drogas que produzem como se fosse um certo bem-estar. Mas não é o traficante, Daniel, por mais incrível que possa ser, que vem vender a droga. São os amigos. São, às vezes, o cara chama o patrão, digamos assim, né? Ele oferece a droga não para o outro ficar dependente, não para o outro comprar a droga dele, ele oferece a droga como demonstração, como se fosse um vinho muito bom. Olha, você vai tomar esse vinho aqui na minha casa hoje, porque é um vinho aqui que está sendo esperado aí há tantos anos, e eu queria dividir isso com você como uma experiência única, particular. Então, o consumo de drogas, tanto as drogas ilegais, maconha e cocaína especialmente, como essas drogas sintéticas modernas, que antigamente eram usadas em raves, também aparecem agora de forma preocupante, mais ainda para uma população mais jovem. Aliás, tem uma pergunta aqui do Ávila, perguntando sobre o programa Redenção, que o senhor coordena, né? E que o que é, né? Tem gente que não sabe o que é, só explicar. E quais os cuidados necessários nesse momento para esse programa que é tão importante da Prefeitura de São Paulo, dessa pandemia e do isolamento social ao mesmo tempo, né? Ávila, o programa Redenção é o programa que começou em 2017 para dar um cuidado especial para essa população de altíssima vulnerabilidade que vive na região da Cracolândia. São mais ou menos entre 600 e 1.200 pessoas, 600 durante o dia, 1.200 nos finais de semana. Pessoas que consomem essa droga, que é o crack. Crack é uma droga com uma dependência altíssima. Crack é o primo irmão da cocaína, é um tipo de cocaína, só que mais potente, mais forte, uma dependência maior, e que muitas vezes não tem emprego, não tem aonde ficar, não tem família. Muitas dessas pessoas já com comprometimento clínico, com tuberculose, com sífilis, com HIV, sem cuidados mínimos de higiene e, especialmente, Ávila, com uma baixa autoestima, amor próprio muito, muito, muito baixo, né? Vários governos têm trabalhado com o objetivo de dar uma solução para esse problema grave, e a prefeitura entende que esse é um problema especialmente de saúde pública. Porém, todo o tratamento que é oferecido é um tratamento voluntário, é um tratamento onde a pessoa ela precisa aceitar, ela levanta a mão, nós conversamos, nós abordamos, ela aceita se tratar, e a partir daí podemos encaminhar para os CAPs, podemos encaminhar para um pronto-socorro, se ela tiver algum problema físico mais forte, para um hospital psiquiátrico, se ela quiser fazer uma desintoxicação, né? Nesse momento de coronavírus, a nossa preocupação é maior ainda, porque essas pessoas muitas vezes acabam tendo hábitos de higiene que são mais limitados
E, então, isso deixa todo mundo com as antenas em pé, fica todo mundo mais ansioso ainda. Muito bom. Você tem falado também, doutor Arthur, sobre uma outra dependência que é a tecnológica, que a gente já falou um pouquinho. E em termos de isolamento, né, como é que isso afeta as nossas relações familiares e se é possível ter uma relação mais saudável com o celular e o computador? Né? E já embuto aí, porque, por exemplo, o meu filho quer ficar jogando com os amigos até 2 horas da manhã os games dele, né? E amplia esse tempo que antes, e aí a gente diz, não, é razoável, não é razoável, aí tem briga para sair lá dos games e etc, 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 você deve imaginar. Como fazer para ter essa relação um pouco mais saudável nesse momento, né? Com o celular, com o computador, com os games, né? Pergunta importante também, Daniel. Olha, esse é um assunto que tem aparecido cada vez com uma frequência maior, né? Uhum. Eu gosto muito de dois modelos para a gente poder lidar com esse tema, né? O primeiro modelo é o modelo do que a gente chama do combinado. O que está combinado, né? É como se fosse um contrato. Não um contrato que precisa assinar, né? Mas está combinado o quê? Né? Está combinado que é livre. Bom, você pode ficar quanto você quiser no jogo. Está combinado que nós, adultos, vamos levar o celular para a mesa da refeição? Se tiver combinado isso, tudo bem. Está combinado que, além de levar o celular, a gente pode também digitar, responder, clicar, falar um pouquinho quando é uma coisa urgente? Está combinado isso? Pode. Eu acho que não tem problema algum. Está combinado de ficar a noite toda jogando? Se tiver combinado, está combinado. Né? O que é muito ruim, Daniel, é quando está combinado alguma coisa e não é cobrado. Então não precisa combinar. Ou pior ainda, quando não tem nada combinado. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que cada família, que cada casal, que cada pessoa tenha os seus combinados. Por exemplo, vou dar um exemplo. Celular na mesa das refeições. Estou falando na época de coronavírus, né? Sim. É imprescindível? É necessário? Não. Depende, Daniel. Se for o nosso prefeito, não sei, eu imagino o prefeito, o governador, ele precisa estar com o celular lá. O comandante da segurança, não sei, né? O médico, o cirurgião que tem que operar alguém, talvez tenha que ser assim, né? O que eu combinei com a minha família? Não tem celular na mesa de refeição, vai. A mesma coisa, combinei igual. Então, na mesa de refeição, não tem celular. Tá bom? Então, esses combinados, eu acho que eles ajudam muito. Agora, segundo ponto, que é mais importante do que o combinado. Daniel, é dar o exemplo. Se o exemplo não vem do adulto, de quem vai vir? Vai vir da escola? Vai vir do governo? Vai vir do clube? Vai vir da igreja? Vai vir de um ente divino que vai, de forma, não sei, estratosférica, colocar o exemplo na cabeça da pessoa? Não sei. De quem vai vir? Então, o exemplo, ele é absolutamente, assim, na minha visão, essencial. Tem uma frase que eu falo, e tem algumas pessoas que sabem o que eu vou falar, até brincam comigo que eu vou repetir, mas a frase, para mim, ela é importantíssima, que é a seguinte. O exemplo, Daniel, não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém. Ponto final. Não é. É a única. Então, a melhor forma para você ensinar uma relação saudável com esses devices, com esses equipamentos, com o computador, com jogos, com o celular e tal, é você dar o exemplo. Às vezes, se você não está fazendo o joguinho, Daniel, com os seus filhos, você está ocupado com outras coisas. Então, você dá o limite. O que eu falo, em geral? Como eu não sou dono da verdade, ninguém é, eu falo, em primeiro lugar, eu estou numa posição de médico, né? A posição de médico não é uma posição de amigo, não é para eu ser simpático só. Eu vou ver o que é mais importante para a saúde daquela pessoa. Mas eu dou um pouco de corda, eu falo,
que você acha que é razoável, vai? Você que tem, sei lá, 16 anos, você quer fazer o jogo, então, para você, né, o que você acha que é razoável? Né? Ah, eu acho que é razoável ficar até as 4 horas da manhã. Opa, até as 4 horas? Não, não precisa ser médico, né? Para falar. O que você acha que é razoável para você e para os seus amigos? Tá? E o que você acha que os adultos, os pais, os tutores, essas pessoas que têm essa responsabilidade, elas acham que é razoável? Menos, né? São menos horas. Vamos fazer um acordo? Ou, vamos ver, se você conseguir cumprir as suas funções, estiver indo bem na escola, mas que você administra melhor isso, ao contrário, se você não estiver conseguindo fazer as suas funções, você continuar dormindo mais, você quer dormir mais e jogar mais? Não conta com o médico, né? Não conta com 10 mil anos de medicina para poder ajudar você nesse momento aí. Cada caso é um caso, são difíceis, mas, mais uma vez, combinados, né? Acordos que são feitos, combinados antes, né? E precisa ser cobrado. E, número 2, o exemplo que cada um dá, que é muito importante nesse momento, Daniel. Muito bom. Olha, está chegando um monte de pergunta aqui, acho que todo mundo quer uma consulta, viu? Por exemplo, o Matheus fez uma pergunta muito boa, né? Muitas pessoas estão apresentando sintomas de depressão. Como saber quando é o momento de procurar ajuda? Né? E a Meliana, como lidar com a dificuldade de concentração e a falta de paciência nessa quarentena? 2 perguntas boas aí. 2 perguntas muito boas, né? Em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar, Matheus, o que é tristeza do que é depressão, né? Tristeza é um sentimento que todo mundo tem diante de algum acontecimento ruim, ou diante de alguma meta que você tentou, se esforçou e não conseguiu, ou diante de um fato negativo, que na vida de todo mundo nós temos, nós vamos ter, nós já tivemos, né? Essa tristeza dá um desconforto, dá uma sensação de, puxa vida, as coisas não estão bem, não saíram como eu queria, a pessoa fica um pouco desanimada, às vezes o sono não fica bom, perde um pouquinho o apetite também. É uma coisa assim chata. É exatamente o oposto da alegria. A alegria a pessoa se sente bem, feliz, plena, contente, porque o time ganhou o campeonato, porque conseguiu aquela vaga que queria muito, porque acabou o doutorado, sei lá, porque casou, porque, enfim. Casamento acho que não é o melhor exemplo, Daniel, porque às vezes a pessoa casa e depois muda um pouco, e acaba tendo uma diferença em relação a isso. O que é depressão? Depressão é essa tristeza que vem carimbada, que vem fortíssima, que vem e toma conta da pessoa. Uhum. Ela mudou, não é mais a mesma. Ela não consegue fazer as coisas, ela não consegue trabalhar, não consegue ficar concentrada, vem só uma sensação de desvalia, de se sentir menos, se sentir mal. Ela acha que tá diferente, que está doente. Ela pensa na morte, flerta com a morte, chega a pensar que a morte é uma saída para isso tudo. Daniel, chega a tentar se matar, perde peso, perde 8 quilos em um mês, tem um sono totalmente desregularizado. Ela perde os valores, o valor de amor pelos filhos, pelo marido, pelo cachorro. Nada vale mais a pena. Ela está gravemente doente. Todo mundo no entorno dela, que vive com ela, sabe que essa pessoa está doente, que não é mais a mesma. Ela precisa ir ao médico. O médico, em geral, consegue resolver isso de forma muito boa. Nós temos medicamentos, os antidepressivos, são medicamentos modernos, que muitas vezes dão uma resposta ótima. E a pessoa muda
volta a ser como que era antes. É bem verdade que os medicamentos muitas vezes levam aí 12, 14, 15 dias para fazer efeito, né? Então precisa um pouquinho de paciência até o medicamento dar o efeito inicial. Uhum. Um dos pontos, já indo para a pergunta da Iriana, Daniel, um dos pontos que acaba alterando o comportamento dessa pessoa é a atenção, é o foco, a memória. Isso tudo fica muito, muito esvaziado, fica tudo muito, muito comprometido. Obviamente que pelo Instagram a gente não faz diagnóstico, imagina. A gente não faz diagnóstico nem, às vezes, na frente da outra pessoa, né? Imagina, é um erro médico, digamos assim, se a gente quiser fazer uma coisa dessa. Mas nós precisamos ter um cuidado para ver aonde que cada pessoa acaba tendo uma sensação de dificuldade maior. Eliana, talvez o seu médico, não precisa ser psiquiatra, viu? Muitas vezes o seu médico clínico, o médico ginecologista, o médico que conhece você, acaba tendo uma avaliação boa e acaba tendo um encaminhamento, se ele achar que é o caso, para alguém mais específico da área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, depende de cada caso. Muito bom. Tem muitas perguntas aqui, mas uma importante é que a gente fica imaginando para você, como psiquiatra, né, esse período de isolamento seja um grande laboratório, né? Que lições você acha que a gente já pode tirar dessa quarentena? Olha, Daniel, eu nunca, em 41 anos que eu estou formado como médico, eu nunca estudei e aprendi tanto na minha vida. Eu nunca vi, em 41 anos, uma situação que quase tudo depende da saúde mental. É como se fosse uma nuvem de pólen, assim, sabe? A saúde mental tá envolvida intensamente em todo mundo. No prédio onde eu moro, nos funcionários, ela está envolvida os meus familiares, os meus amigos de coração, os meus inimigos. Ela tá todo mundo preocupado e vulnerável para essa questão de saúde mental. O que eu vi ainda? Que é uma oportunidade que nós temos de resetar, de pensar um pouco diferente. Uhum. Olha, sim, cada um tem as suas coisas, mas para que tanto sapato? Colegas meus com coleção de relógios, mas vários relógios, ternos, gravatas, Uhum. uma dependência, às vezes, com pessoas que vêm ajudar nas nossas casas e fazem um trabalho maravilhoso e muito bem feito, mas nada contra eles, não é isso. Mas será que eu preciso disso? Né? Ou será que eu preciso tanto disso? Será que eu podia usar menos? Né? Dúvidas assim, Daniel, o que vale a vida? Né? E como é que nós vamos para um outro modelo, que eu acho que é um modelo que é mais econômico, né? Um modelo onde talvez muitas das coisas vão ser diferentes. Uhum. Daniel, eu tenho uma mesa na prefeitura, eu tenho uma mesa na Faculdade de Medicina da USP, eu tenho uma mesa na Faculdade de Medicina do ABC, eu tenho uma mesa no Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, eu tenho uma mesa no meu consultório, eu tenho uma mesa na minha casa, uma mesa de trabalho na casa da praia. São 7. Eu não vou precisar disso mais. Não é. Tem alguma coisa que não está certo. Não é normal. Alguém vai estar ouvindo e vai falar, claro, ele é psiquiatra, não é normal mesmo, mas não é normal. É verdade. A gente vai ter que escolher e vai ter que concentrar as coisas. Muito mais atividade remota, restaurantes, eu adoro os restaurantes, mas a gente vai ter que mudar também. Né?
viagens. Acho que tudo passa por um outro modelo de vida, talvez um pouco mais econômico, mas com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de respeito ao próximo e respeito a si mesmo. Muito bom. Isso é importantíssimo. Eu ia te perguntar justamente isso, se você tinha mudado os teus hábitos com essa pandemia, mas você mais ou menos já respondeu. A gente tem um limite de 1 hora, estamos aí faltando mais uns 4, 5 minutos, mas eu queria fazer pergunta por tudo que a gente tem observado no comportamento das pessoas. Você é mais otimista ou pessimista? Você acha que a gente vai sair melhor ou pior dessa pandemia? Né? E te agradecer muito aí pela presença, para dizer que muito, muito instrutivo para todos nós. Viu? Daniel, eu sou um otimista nato, sabe? Eu sempre vejo as possibilidades de nós sairmos disso seres humanos melhores. Um dia, assim que eu assumi o programa Redenção na prefeitura, uma repórter que eu prezo muito, da Folha de São Paulo, me perguntou assim: o senhor está com a vida feita, o senhor tem um bom consultório, tem um nome bacana na praça, tudo, por que o senhor aceitou um desafio desses tão forte, tão pesado? Né? Exatamente por isso, né? Pelo desafio e porque eu acho que a gente pode ajudar e que a gente pode fazer uma coisa melhor. Mesma coisa na pandemia agora. Eu acho que nós vamos sair melhores. O mundo não vai mudar totalmente, não é isso. Mas nós vamos para uma outra qualidade de vida, onde nós vamos ter mais preocupação conosco e com quem estiver perto de nós. Essa solidariedade que tem, eu nunca vi antes na minha vida. Em 66 anos, eu nunca vi todo mundo, um ajudando o outro, um dando as mãos. Se for verdade o que eu acabei de ouvir, que governadores e presidente estão numa situação de sem conflitos, é tudo que eu pedi a Deus, né, para que a gente pudesse trabalhar de forma mais unida. Daniel, obrigado pela oportunidade de falar com você e com os nossos amigos. Estou à disposição. O tempo passou muito rápido, mas muito rápido, né? É verdade. E fico à sua disposição para um outro convite quando você achar que for o caso. Aí. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, doutor Arthur, foi um prazer. Quase 1 hora que a gente está conversando, vai bater 1 hora mais uns minutos. Queria agradecer, aliás, quem não viu ou pegou no meio, dizer que pode escrever para o nosso site, danielnemberg.com.br, e ver a live completa, ou para o WhatsApp também, escreva para o 98405-5460. Tem dicas muito legais do Dr. Arthur. E já convido vocês para a live de amanhã, às 17 horas, sobre o nosso PL de Negócio de Impacto Social, também via Instagram, que vamos ter. Doutor Arthur, foi um prazer, adorei, instrutivo, N perguntas aqui, muita gente querendo ter sugestões, o que acha disso, daquilo. Eu tentei fazer um resumo, mas, olha, valeu muito. Obrigado mesmo e uma boa noite para todo mundo. Boa noite, que todo mundo está nos assistindo aí no meio de um feriado, né? Tarde da noite, mas obrigado, viu mesmo, doutor Arthur. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite a todos, gente. Um abração, até a próxima. Tchau, Daniel.